Nós estamos aqui para celebrar, para comemorar os 20 anos de Homens com Propósitos. Muito feliz por estar aqui e por ver aquilo que Deus está fazendo ao longo desses 20 anos na vida de homens, centenas de homens em vários lugares do país. É uma honra poder participar desse ministério e ver como que Deus cuida de cada homem de maneira muito particular, transformando a sua vida, abençoando a sua família e a sua casa. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar, tá? Permita que Deus realize uma obra na tua vida, no nome de Jesus. Eu quero convidar para vir aqui o fundador de Homens com Propósitos, o José Carlos Lopes. Vem cá, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. José Carlos Lopes, e eu vou pedir para que ele esteja falando alguma coisa de como que isso aconteceu, para que você possa conhecer um pouco mais a fundo esse projeto aí que tem abençoado tanta gente, tá? Deus abençoe, Zé. É um querido, um cara que eu amo também de paixão, e eu tenho aprendido muito com a sua vida, Zé, com seu testemunho, com seu exemplo, com a sua humildade. Que Deus continue cuidando de você sempre, viu? Amém. Você é muito abençoado e agradecemos a tua vida por esses 20 anos também. Amém. Tá? Deus abençoe. Está aqui, fala um pouco para nós. Muito boa noite, queridos e queridas. Que bênção poder participar dos 20 anos dos Homens com Propósitos. É um privilégio para mim e para você. Homens com Propósitos começou na minha vida de um jeito muito fantástico. Foi uma bênção. Por isso que, para iniciar a conversa, todos os louvores, toda a graça, todas as bênçãos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele me alcançou e me trouxe para este projeto. E um projeto onde o homem recebe pelo menos uma vez por semana um aperto de mão e um abraço e um sorriso. É ali que ele se encontra. E por isso eu fico feliz, porque a minha família se transformou, os meus filhos mudaram e hoje a minha família serve ao Senhor através da igreja e dos Homens com Propósitos. Curtam essa noite, ouça tudo que o Senhor tem para falar no seu coração. E vamos juntos para sempre, ou até a volta do Senhor. Amém? Que bênção. Nós agradecemos a todos que estão aqui e que se empenharam, se dedicaram para esse tempo muito especial, tá? Eu quero convidar já, sem mais demoras, o senhor Antônio Carlos Torres para vir aqui. Como eu me sinto bem estar aqui e ver esse ambiente tão lindo. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem histórias lindas para contar. Se eu fosse parar para ouvir vocês, eu tenho certeza que eu ia sair daqui com muitas histórias. E quem sabe, em um outro momento, eu posso vir para cá para ouvir a história de vocês. Mas hoje, Deus me deu o privilégio de compartilhar um pouco a minha história. Mas eu tenho certeza que muitas histórias aqui nesse auditório superam e muito as histórias de minha vida. E eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite, podendo ter o privilégio de compartilhar um pouquinho da história. Eu tenho certeza que tem muitos empresários aqui, homens de negócio. Eu tenho certeza que tem pais de famílias, profissionais liberais que vieram aqui hoje para a gente ter esse momento para compartilhar e trocar ideias. Bom, eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu nasci lá no interior do Espírito Santo, numa cidade chamada Linhares, e ali, desde pequenininho, a gente começou, muita luta. Meus pais, muito simples, de uma família muito simples, a gente não chegou a passar fome, porque Deus não permitiu, mas a gente passou a infância, a adolescência com muita dificuldade. Na infância, logo ali pelos nossos 6, 7 anos, eu e meus irmãos, a gente era normal, a gente
estar nas ruas da cidade vendendo picolé, vendendo laranja, engraxando sapato, vendendo balas para ajudar o nosso pai. Meu pai era lavrador na roça e ele se acidentou e depois precisou ir para pequena cidade e ali ele então foi ser pipoqueiro ali na cidade. E ele saía todos os dias a vender a pipoca, mas infelizmente meu pai não é um bom homem. Meu pai está vivo, é um bom homem, mas ele era alcoólatra. E aí até uma certa hora da noite ele vendia a pipoca e depois de uma certa hora ele começava a esquecer o carrinho de pipoca e então se embriagar nos bares daquela região. E não eram poucos os dias que eu, meus irmãos e minha mãe íamos buscar nosso pai, às vezes caído pelas ruas da cidade. Nós fomos crescendo assim, mas sabe, sempre tem um lado bom da coisa, né? Meu pai, por ele não conseguir vender toda a pipoca, sobrava muita pipoca. E aquele carrinho, quase todas as noites, chegava em casa com muita pipoca. Gente, a gente se deliciava naquelas pipocas que sobravam. E até hoje eu sou fanático em comer pipoca. Vou para o cinema, aquele balde grande. Esses dias rodou um vídeo aí pelo Brasil, que um casal, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa daquele casal. Um casal chegou no cinema com a caixa d'água pequenininha, na menor, para encher de pipoca. Estava numa promoção que a vasilha que se levasse eles enchiam. Tiveram uma brilhante ideia de levar uma caixa d'água e entraram os dois com aquela caixa d'água cheia de pipoca para o cinema. Eu acho que eu vou copiar essa ideia e vou fazer o mesmo. Então a gente foi crescendo ali, e lutando muito, trabalhando muito, e a gente então, logo cedo, tanto eu quanto os meus irmãos, a gente queria empreender, e na rua você acaba conhecendo coisas, você começa a pensar coisas, e que você começa a imaginar o futuro, e a gente então ali crescendo, fomos crescendo, e eu me lembro que chegou um determinado momento, quando a gente tinha ali seus 8, 9 anos, 10 no máximo, eu e meus irmãos, somos em 4 irmãos e 2 meninas, e sempre crescemos e estamos sempre muito unidos, e naquela época a gente estava mais unido ainda, porque é um ajudando o outro. E eu me lembro que a gente fez várias coisas durante a vida, vários negócios, e a gente também teve o privilégio de um momento da vida, a gente criar uns porquinhos para a gente vender e fazer um dinheirinho com os porquinhos. Foi a primeira vez, logo cedinho, com poucos anos de idade, que a gente quebrou. Quebramos, mas quebramos feio, eu e meus irmãos. E eu vou contar essa história já. Bom, a gente comprou uns primos da roça, 4 porquinhos, e levamos para casa para a gente criar. E aqueles porquinhos, então, a gente sonhava em vender aqueles porquinhos e comprar uma bicicleta, ou um relógio, ou algo assim, e prosperando. E a gente começou então a buscar lavagem nas vizinhanças todas para sustentar aqueles porquinhos. E aqueles bichinhos começaram pequenininho, mas eles foram tomando um corpo. Gente, vocês não têm ideia de quanto de lavagem daqueles porcos comia. E a gente não tinha dinheiro para dar outra coisa a não ser lavagem. E a gente se revezava, eu e meus irmãos, para ir em todas as vizinhanças para buscar lavagem para aqueles porcos. E cada dia eles comiam mais. Em compensação também iam engordando. E a gente já via o cifrão naqueles porquinhos. A gente olhava aquele negócio e via o cifrão. Não vejo a hora de matar esses porquinhos, E a gente, então ali, um dia de domingo eu me lembro, eu fui buscar uma lata de lavagem num vizinho, e este vizinho então
eu cheguei com aquela lata de lavagem muito pesada mesmo. E quando eu cheguei, minha mãe já veio me ajudando e jogando para os porcos, né? E quando ela joga aquela lavagem no chiqueiro, Montosa, ela percebeu que tinha algo diferente dentro daquela lavagem. E os porcos também observaram que tinha algo diferente dentro daquela lavagem. Os porcos partiram para pegar aquela lavagem e minha mãe partiu contra os porcos. Deu um tapa na orelha de um dos porcos, eles voltaram, ela foi e pegou algo que estava dentro daquela lavagem e ela observou, tinha um queijo grande, bonito. Minha mãe pegou aquele queijo, cortou as cascas, isso é fresquinho na minha memória, é como se fosse hoje. Mandou a gente comprar pão na padaria. Gente, foi o melhor pão com queijo que eu comi até hoje na minha vida. E eu e meus irmãos estamos todos vivinhos. Todos. Se fala um negócio desse hoje para a juventude, né? Mas estamos vivinhos. Sabe, às vezes as necessidades faz a gente criar robustez, e a gente foi crescendo ali, mas chegou o dia de matar esses porquinhos. E a gente já tinha até pego um apego com eles, sabe, que todo dia a gente estava ali com eles, mas chegou o dia de matar e a gente realizar o nosso sonho, de vendê-los e comprar algo melhor, para dar um passo à frente. Pois bem, marcou o dia, meu pai Montosa matou todos eles, e aí começou o nosso desespero. Ele foi cortando pedaços e foi mandando, falar assim, esse você manda para fulano de tal. Cortou mais um pedaço, esse para fulano de tal. Cortou mais um pedaço. Gente, quebramos. Sobrou quase nada daquele negócio, daqueles porquinhos. Foi tudo dividido. Hoje já não fazem mais assim. Antes a vizinhança era mais unida, né? Era mais coligada, e hoje não. Mas foi a primeira vez, e graças a Deus a última, que quebramos. Começamos então, vimos que criar porcos não tinha jeito, nós começamos então inventando outras coisas na rua para sobreviver. E chegou um momento em que a gente começou a desenvolver um outro produto. E esse produto, a gente viveu dele durante um bom tempo. Mas vocês que são empreendedores aqui, vocês sabem como é difícil lançar um novo produto, né? Você lançar um produto novo, concorrência é negócio que brota em todo momento, em todo lugar. Ou você acha, será que é só no meu segmento que tem? No nosso tem também, e tem muitas fábricas, né? É porque quase não vê, mas tem muitas fábricas. Eu tenho certeza, você que é empreendedor aqui, você que é homem de negócio, que está aqui hoje, profissional liberal, a concorrência está aí, você precisa fazer diferente, fazer algo inusitado, algo diferente. Então nós, naquele momento ali que deu errado o negócio dos porcos, a gente aprendeu um pouquinho e a gente voltou para a nossa vida normal, né, que era vender as coisas pela rua. Mas chegou um momento em que a gente foi lançar, e esse foi o primeiro produto que nós lançamos. E nós lançamos esse produto por causa de uma necessidade nossa mesmo. Nós construímos, mudamos para a capital. Meu pai falou para minha mãe, vamos mudar para a capital que eu vou parar de beber. E poxa, nós todos alegres, né? Vai parar de beber, vai ser uma benção. E realmente ele parou de beber por mais ou menos uns 3 meses. Depois começou tudo novamente, até que chegou um momento de meu pai e minha mãe se separar. Não foi fácil agora, nós, os irmãos, e meu pai indo embora de casa, a gente então teria que se virar um pouco mais para sustentar toda a casa e dar o suporte à nossa mãe. Então nós ali mudamos para a capital. Chegou na capital, nossa casinha, a gente ela era coberta, nós fomos cobrir ela de telhas
de fibrocimento, de amianto na época. E aí a gente percebeu, quando chegou na hora de botar as cumieiras em cima da casa, a gente não tinha dinheiro. A telha era até barato, mas as cumieiras era cara, e a gente não tinha condições, porque ela era muito cara. Nós resolvemos então produzir aquele negócio, cumieiras de cimento. Não existia isso no mercado. A gente foi fazer para nós, e nós resolvemos ir vender. Atendemos nossa necessidade e resolvemos ir vender esse produto. E como você vende um produto que ninguém conhece? Como você consegue prospectar um produto que ainda não existe? Aí nós, ali os meninos reuniu, chamamos a nossa mãe. Falamos: mãe, a senhora foi eleita vendedora de cumieira de cimento. Minha mãe falou: mas o que é isso? Nós vamos, isso que a gente fez para nós vamos vender agora, e a senhora vai ser nossa vendedora. E aí então ela passou a ter a responsabilidade de vender nossas cumieiras. Então ela chegava no material de construção e ia vender o produto que não existia. Então ela chegava para o seu José do material de construção e falava assim: eu queria comprar cumieiras de cimento. E o dono do material de construção falava assim: isso não existe. Existe? Claro que existe. E aí ela anotava o nome dele, ia embora. Daí uma semana ela voltava naquela mesma pessoa: chegou cumieiras de cimento aí? Dona, isso não existe, não tem cumieiras de cimento. Não chegou porque não existe. Aí passava mais uma semana, quem chegava lá para comprar cumieira de cimento? Nós queríamos comprar cumieira de cimento, vender cumieira de cimento. Nós íamos vender, ela ia comprar e nós íamos vender. Quando a gente falava que queria vender cumieira de cimento, o dono da loja falava assim: teve uma mulher que veio aqui comprar esse negócio. E eles lembravam da minha mãe. E aí eles queriam comprar cumieira de cimento. O que a gente fazia? Eles queriam comprar então para atender minha mãe. E eles falavam assim: não, então vamos fazer o seguinte, vamos anotar aí para vocês mandarem 100 peças para nós. E a gente falava assim para eles: não compra 100 não, que pode encalhar. Compra só 10 para você testar. Você vai ver que é bom, mas começa devagar. E aí eles compravam 10. Daí 3 dias minha mãe chegava lá. Chegou cumieira de cimento? Chegou. O que minha mãe fazia? Comprava as 10. Criou a demanda. Aí levava 10. Por que a gente não vendia 100? Porque a gente não tinha dinheiro para comprar 100 de volta. A gente só conseguia comprar 10 de volta. E a gente então comprava esses 10, daí a pouquinho, tudo anotado, tudo na agenda, tudo na cadernetazinha. A gente chegava lá, e aí então que ele tinha expectativa que aquele produto ia ser o melhor produto, aí sim a gente vendia 100 peças para ele. Bom, ele encalhava com aquele produto e tinha que fazer promoção. E nas promoções ele foi criando a demanda, e a gente conviveu quase 10 anos produzindo esse produto e sustentando a casa. E todos os dias. Então, são os desafios que hoje no seu segmento provavelmente você encontra também. Você tem que se reinventar a todo dia. Todo momento é um momento novo. Você que é empreendedor, você que tem essa veia empreendedora, não tem jeito, todos os dias você precisa se reinventar. A empresa então começou, a gente então passou por essa etapa, e ali chegou um momento que a gente então começou a empresa de verdade, com capital social registrado, tudo direitinho, e a gente começou isso com um pouco mais de um capital de uma bicicleta, e pela misericórdia de Deus, a empresa cresceu. A empresa tem 11 fábricas espalhadas pelo Brasil, mas quando a gente estava ali, bem iniciando, a gente teve muitos obstáculos.
Mas sabe o que fez a diferença na vida dessa empresa? Foi um dia a palavra de Deus fazer parte da história dessa empresa. Sabe o que fez a diferença? Foi um dia, a gente não tinha nenhuma intimidade com Deus, a gente não conhecia Jesus, mas um dia teve uma pessoa que foi lá falar para a gente a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Nós cremos naquelas palavras e a gente começou então a viver uma vida agora um pouco diferente do que a gente estava vivendo até ali. A gente passou alguns anos, mais de 10 anos para chegar ali, 15, 20 trabalhadores, lutando muito. Mas depois que a gente começou a fazer certinho, baseado na palavra de Deus, a empresa começou a se desenvolver muito melhor. E a gente começou a produzir outros produtos. Dali daquelas cumeiras de cimento, nós começamos a fabricar blocos de muro, e a gente fabricava, cada um trabalhava durante o dia nas suas atividades, vendendo picolé, vendendo uma coisa, outros na mercearia, e à noite a gente se juntava, eu e os irmãos, para fabricar blocos agora, na calçada de casa. Dias de sábado eram os dias que a gente alugava nosso transporte, para então pegar esses blocos e ia fazer as entregas dos blocos. E era muito legal que a gente, naquela região, tinha muitos carroceiros, e a gente tinha um contrato já com a carroça. Era a maior carroça que existia lá e o maior burro. Era incrível, a gente já organizava, porque ele tinha uma demanda gigante, ele não ficava parado, porque ele estava sempre, levava o dobro de peso das outras carroças, e o bloco pesava, não tinha como não ser o seu Luiz carroceiro para entregar para a gente. Assim a gente foi produzindo então blocos. Daqui a pouquinho a gente começou a produzir tanques de lavar roupa, de concreto também, tanques que tinham 4 pés e tinha um buraco para botar o sabão em pó ali, tinha um esfregador. Gente, pense num negócio pesado. Pense para a gente botar isso, eu e meus irmãos, em cima de um caminhão para transportar. Mas a gente cria que a fidelidade de Deus ia chegar. E a gente então, logo depois começamos a produzir outros tanques, até que chegou um dia em que a gente começou a produzir tanques e pias de mármore sintético. Aí era o luxo do luxo, tanques e pias de mármore sintético. E a empresa foi crescendo. Mas um dia, quando eu falei para vocês que quando a gente passou a crer em Deus e a buscar Deus em primeiro lugar na empresa, a gente começou então um culto ali naquela empresa. Toda segunda-feira tinha um culto ali naquela empresa. E aquilo foi passando o tempo e o culto continua até hoje. São centenas de máquinas espalhadas pelo Brasil afora, fabricando caixas d'água, tubos e conexões. Tem outras empresas coligadas com a gente, como a Forte Leve Solar, que atende no ramo de energia, equipamentos para energia, e outros segmentos de grandes negócios em fazendas solares. Também temos outros negócios na área de galpões logísticos. Mas a gente foi vendo tudo isso acontecer a partir do momento em que a gente começou a buscar primeiro o reino de Deus naquela empresa. Hoje, depois de quase 40 anos, continua a mesma coisa. Todas as segundas-feiras, todas as máquinas, de todos os setores, de todas as unidades, param para ouvir a palavra de Deus. Ninguém é obrigado a ir. Ninguém tem o auditório, vai quem quer, não conta no horário de trabalho, vai quem quer, mas uma grande parte vai. Por quê? Porque entende que buscar primeiro o reino de Deus é coisa importante para nossas vidas. A empresa então continuou crescendo, passamos a fabricar pias e tanques de mármore sintético, e aí foi um momento importante
na empresa. A empresa continuou crescendo e a gente então fazendo aqueles momentos de introduzir essas pias e tanques de mármore sintético. Era uma luta, a gente aprendendo do segmento, a gente aprendendo, o lucro muito pequenininho, mas a gente sempre muito econômico, cuidando da finança da empresa, a gente foi crescendo. Eu me lembro que o produto é incrível e o mercado é soberano. E o mercado compra o que ele quer comprar, mas não o que você quer vender, né? O mercado é soberano. E eu lembro que teve uma oportunidade que a gente fabricava pias e tanques em mármore sintético e comprava uma resina poliéster bem clarinha e as pias saíam branquinhas, clarinhas, lindas, né? Mas chegou um momento que uma pessoa, um químico, inventou uma resina poliéster feita de um outro produto, que esse produto não vinha clarinho, vinha bem amarelado, mais ou menos da cor da camisa desse rapaz aqui, ó. Vinha meio amarelado, né? E aí, para botar a pia na cozinha, botar uma pia meio amarelada, ficava esquisito, né? Então mas era tentador, porque o preço dela era 30% do preço da outra, né? E a gente ficou, se a gente conseguisse fazer uma pia com esse produto amarelo, a gente ia ganhar muito dinheiro. Chegou um momento que o cara todo mês ia lá, e a tentação é incrível, né? Eu vou comprar e vou fazer esse negócio para ver se dá certo. Até que um dia a gente resolveu fazer umas pias com aquele produto amarelo. E aí, para a gente fantasiar o negócio um pouquinho mais, a gente pegou umas manchas meia marrom e botou no meio, ficou um amarelado com um marrom. E nós resolvemos então, a cada 10 pias, a gente mandava uma dessa. E a gente começou testando em São Paulo e aqui no Sul. Vinha uma pia a cada 10, meia amarela, manchada de marrom, voltava todas. Ninguém queria aquilo. Aí beleza, mas a gente não desistiu. É incrível como o empreendedor não desiste nunca. O brasileiro então é na criatividade incrível. Nós resolvemos mudar de rota então. Vamos mandar isso para a Bahia para ver o que acontece? E aí então nós levamos para a Bahia e para Pernambuco, e eles lá gostavam do negócio mais colorido, mais um pouco mais extravagante. E aí ia 10 montosas, e essa resina eu comprava por 30% do valor da outra, e a 10 pias, 9 branquinhas e uma mais fantasiada. Aí eles iam direto na fantasiada e pegavam primeiro. Eu falei, opa, lá deu certo, 10 por 1. Aí eu falei, vamos fazer outro teste? Vamos botar 8 e 2 para ver se dá certo, para ver se fica. E aí nós botamos 8 e 2. Foi e ficou as duas para lá também. Aí eu falei, opa, o negócio começou a melhorar. Vamos mudar a rota, de vez de ir para o sul, vamos subir mais para o Nordeste, vamos para Pernambuco, vamos para o Maranhão. E aí sabe o que aconteceu? A gente percebeu, por isso que você, empresário que está aqui, você precisa sempre estar atento no mercado. O que o mercado quer, nem sempre o que o mercado quer é o que você quer vender. E nem sempre uma região, porque o Brasil é muito grande. Nem sempre o produto de uma região do Brasil é o produto de outra região do Brasil. E aí sim, você observando isso, você pode dar saltos importantes no seu negócio, na sua empresa. Nesse momento então, o que a gente fez? A gente começou, e a gente falou assim, rapaz, eles gostaram dessa pia. Vamos fazer o seguinte, vamos melhorar a margem um pouquinho melhor. Vamos lançar ela como um produto especial. Então a gente comprava a resina a 30% mais barato, mas o cliente queria, mas não tinha tanta resina assim para comprar também, e o cliente queria ela
nós lançamos ela com um produto especial, vendendo elas a 20% mais caro do que a branquinha. E lá pegou. Ou seja, durante um período, a gente teve um lucro fantástico, né, naquele negócio. Os negócios no dia a dia e os negócios homens com propósito, todos os dias eles têm cases aqui quando eles vêm, eles têm cases de como servir melhor na sua família, tem cases de como resolver problemas de casamento, de filhos, tem cases de todos os tipos. Eu tenho certeza que de vez em quando tem um case desses aqui. Então hoje eu estou aqui para dizer para você, que se você buscar a Deus em primeiro lugar na sua empresa, os negócios vão melhorar. Eu tenho certeza disso. A empresa cresceu e nós glorificamos a Deus, e toda honra, toda glória é para Ele. A gente sente, a gente percebe, a gente vê a cada dia a mão de Deus sobre a empresa. A mão de Deus sobre a empresa. E com isso a gente vem avançando. São 11 fábricas espalhadas pelo Brasil. São quase 3.000 colaboradores diretos. E mais de 5.000 indiretos. E quando a gente olha para trás, a gente só tem uma certeza: a mão de Deus esteve presente e está presente. E como uma empresa, um negócio, e aquilo que vocês aprendem aqui com Homens por Propósito, é sempre no sentido de a gente abençoar a vida do nosso próximo. A empresa é uma bênção, e a empresa gera lucros, e a empresa precisa gerar resultados, mas a gente não pode simplesmente, e aí é um erro que muitos empresários cometem, esses recursos de alguma maneira precisam ser distribuídos também pela sociedade, e em especial pelos nossos colegas de trabalho. Tem empresas que às vezes não vão bem, porque as pessoas não têm a coragem de ter uma equipe comprometida e certos que os resultados daquela empresa vão beneficiar a cada um deles. A gente tem feito isso, e em especial nós temos feito isso também levando dignidade lá no sertão nordestino, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de falar sobre isso, e a gente vai falar um pouquinho sobre sucessão, sobre alguns tópicos aqui, eu queria ler a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 16, tem uma parábola que a gente precisaria prestar atenção nela. Eu vou ler para vocês. Diz assim essa parábola: e Jesus contou-lhe ainda uma parábola dizendo, lá no Evangelho de Lucas capítulo 12, no versículo 16: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e ali armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Essa parábola ela tem tudo a ver com os empresários e com homens de negócio. E esse homem da parábola, ele estava completamente correto
quando o campo dele produziu em abundância, e ele falou: o que a gente faz quando a empresa, o negócio onde você está ficando pequeno, o local? Você vai fazer o quê? Vai expandir, não é isso? É claro, é um planejamento, expansão. Esse homem, então, ele falou assim: eu vou derrubar o que eu tenho, e eu vou construir outros maiores, e ali eu vou armazenar toda essa colheita, e eu vou falar para mim mesmo, né? Esse homem pensando, né? Vou falar para mim mesmo: agora eu estou bem, agora eu estou rico, agora eu tenho muitos bens, agora eu estou tranquilo. E ele falou assim, e ele falou bem assim: descanse, coma, beba e aproveite a vida. Aí está o erro desse homem. Sabe, muitos empresários, muitos homens de negócios, muitos homens com propósito, eles pensam, na grande maioria das vezes, neles mesmos, em nós mesmos. E a gente não pode pensar dessa maneira. Tem um monte de gente do outro lado precisando de uma oportunidade, e eu e você podemos dar oportunidades a muita gente. E sabe, quando a gente faz isso, Deus abençoa. Quando a gente faz isso, esse homem, ele queria descansar, comer, beber, viver a vida, e os outros que se dane, os outros que se vira. Mas não deve ser assim. Nós precisamos estar atentos às necessidades do nosso próximo. Nós precisamos estar atentos ao que eles precisam. Nós precisamos estar atentos ao que os nossos colaboradores cada dia precisam. E é importante você conhecer a história dos seus homens, das suas mulheres, das mulheres que trabalham com você, dos homens que trabalham com você. É importante, você que é empreendedor, às vezes tem pessoas passando por uma dificuldade tremenda, é um problema de saúde sério, e você não consegue fazer uma visita, você não consegue ter tempo para uma palavra para essa pessoa, e você vai deixando, só querendo para você. Não, muda um pouquinho o jeito de pensar. Lá na empresa, então, há muitos anos atrás, a gente tomou uma decisão de distribuir e investir em projetos sociais um percentual importante do resultado da empresa. E a gente foi ali no acordo de acionistas, e a gente deixou isso escrito ali para todos. Hoje eu tenho o privilégio de estar com meu filho, um dos filhos, e a nora aqui, e sabe, todos os dias, todos os meses, do resultado da empresa, um percentual importante vai para os projetos sociais e missionários que a empresa se envolve. E pensando nisso, a empresa então começou há 13 anos atrás, há 11 anos, com o CNPJ já criado, de um instituto chamado Instituto Água Viva. Mas há 13 anos nós começamos a fazer os primeiros trabalhos ali no semiárido nordestino. Nós fomos para lá para instalar reservatórios, cisternas, mas quando nós chegamos lá, nós não conseguimos ver a necessidade daquele povo e voltar para casa do mesmo jeito. Sabe, o homem ali dependente químico do sinal, o mendigo na rua, você precisa ter o olhar para ele. Nós estamos ficando cada dia mais frios, e o problema é que nós estamos ensinando nossos filhos no mesmo caminho. No meu tempo, minha mãe levava para a gente ir nos orfanatos visitar os velhinhos, as crianças, no asilo de velhos visitar os velhos. A gente ia para presídios, a gente ia visitar centros de tratamento de dependentes químicos. E hoje nós pais estamos criando uma geração
fraca, porque nós não estamos pegando na mão deles e mostrando o que realmente é a vida. E com isso a gente vai criando uma geração fraca, culpa minha e culpa sua. Às vezes a gente tem pena de um filho pegar um ônibus, às vezes já mais de 18 anos. Muitos pais cometem esse erro. No nosso tempo a gente trabalhava, estudava à noite. E hoje, quando o filho precisa estudar à noite, a gente já sabe, não precisa estudar à noite não, tal, coitadinho dele, coitadinho dela. E a gente vai, e os marmanjos não conseguem passar uma vassoura mais na casa, o dia inteiro na internet, e às vezes estuda expediente, em cursos relativamente fáceis. Mas nós não. Na empresa então, muitos pais não têm coragem de levar seus filhos para as empresas, porque dá trabalho ensinar um filho, dá trabalho preparar um sucessor, dá trabalho você pegar na mão e ensinar, porque você sabe fazer, você sabe resolver, você resolve mais fácil, e você não quer perder tempo em ensinar seu filho, e você cria um patrimônio, e lá na frente esse patrimônio pode ruir todo, porque você não está preparando seu sucessor. Está aqui um dos filhos, 30 anos, agarrado na mão, para ser um sucessor, desde 10 aninhos de idade que está ali trabalhando. Estão preparados? Estão, a empresa já fica por conta deles já. Mas foi muito tempo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu quase não vou mais na empresa. Cuido dos projetos sociais, cuido das viagens, mas eles estão tocando a empresa, e sabe? Estão tocando muito bem. A empresa nunca deu tanto resultado como vem dando depois que a gente fez esse compromisso de distribuir não só para os internos, mas para os externos também. Um grande percentual do lucro da empresa é dividido entre os próprios colaboradores. E aí a gente vai mantendo uma empresa coesa, uma empresa todo mundo remando no mesmo barco, uma empresa sadia, uma empresa que cumpre com as suas obrigações. E a gente então está ali no semiárido. A gente começou lá atrás, com o único plano de instalar cisterna, mas Deus foi abençoando, e depois que a gente olha esses 13 anos, a gente tem milhares de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, e tem lá fábrica de confecções, plantações de morango, tem banheiros que é instalado, tem fruticultura, tem irrigação, tem uma série, são milhares de pessoas que hoje sobrevivem, complementam suas rendas através de um investimento do Instituto Água Viva. Hoje são milhares de pessoas que de alguma maneira complementam suas rendas através de projetos e de iniciativas simples, que fazem uma grande diferença. São em torno de 17, 18 mil, chegando próximo de 18 mil crianças e adolescentes. Nós estamos construindo mais 4 bases sociais. Simultâneo, esse ano vai ficar pronto mais 4, com 10, são 14 bases sociais, com 500 crianças, cada base social. São servidas alimentações, esse ano vai ser servido mais de 4 milhões de alimentação para essas crianças. E sabe, está mudando a história de muita criança. Essas crianças hoje sonham. É como a escola de balé que foi instituída há 10, 12 anos atrás, lá na pequena cidadezinha de Acauã, no interior do Piauí, onde as menininhas, poucas lá naquela época, poucas, 15, 20 meninas, crianças. A missionária teve a ideia de começar esse trabalho. Esse trabalho cresceu. Essas meninas foram crescendo, a autoestima foi crescendo.
Hoje nós temos uma escola de dança lá. E essa escola de dança, sabe, essas meninas que começaram, hoje elas são professoras formadas em educação física. E tem mais de 2.000 crianças hoje fazendo aula de dança naquela região. Ali no Piauí mesmo também, esse ano passado a gente inaugurou e começamos a escola de desenvolvimento de software. Ninguém nunca imaginava que poderia acontecer. Lá tem muitos talentos, tem muitos jovens talentosos. Vocês não têm noção dos talentos que a gente encontra ali no sertão. E ali então nós começamos essa escola de desenvolvimento de software. Você sabe por quê? Sabe para quê? Lá no passado nós temos uma dívida, o Brasil tem uma dívida com o sertanejo. O sertanejo que construiu Brasília, construiu São Paulo, construiu o Rio de Janeiro. E largava suas famílias e iam embora para cuidar, para levar o sustento. Muitos sertanejos constituíram outras famílias, onde foram e abandonaram seus filhos, suas esposas lá no sertão. E muitas mazelas do que a gente vê lá foi ocasionado por isso. Tivemos a ideia então de preparar esses jovens para eles não precisarem cometer o erro que os pais fizeram de precisar, não um erro, mas era questão de sobrevivência. E esses jovens estão agora desenvolvendo software lá, e eles vão poder trabalhar em empresas do Brasil inteiro, remotamente de lá, com uma Starlink. Sabe, nosso sonho é que esses jovens de lá estão sendo capacitados para trabalhar em multinacionais através de lá, da terra que eles tanto amam. E sabe por que é possível? Porque pessoas, empresas, homens de negócio têm sentido a necessidade de ajudar. Antes a nossa empresa deu pontapé. Hoje a gente tem aí mais ou menos uns 60%, e quanto mais empresas vão aparecendo para ajudar, mais a gente vai avançando, e a gente quer avançar para o semiárido inteiro, levando oportunidades para transformação de vidas. E assim a gente colocou lá e instalou uma fábrica de confecção. Para quê? Criamos um centro social e tivemos a ideia de montar uma fábrica de confecção, porque naquela região onde a gente implantou, tinha um índice de meninas de 11, 12 anos com filhos no colo gigante, um índice de crianças, meninos nas drogas gigante, e a gente foi descobrir o porquê. Essas mulheres levantavam de madrugada para ir para as plantações, e ali elas passavam o dia e seus filhos ficavam à mercê. Foi aonde a gente teve a ideia de começar ali um trabalho de confecção para que essas mulheres pudessem ter suas vidas transformadas. E para esse centro social as crianças vinham, elas trabalhavam e estavam perto das suas crianças. Mudou a história daquela cidade. Mudou, passaram agora 10 anos e isso mudou. E agora os primeiros empreendedores estão saindo agora da fábrica de confecção e estão montando seus negócios. E agora naquela região está se criando um polo de confecção, a coisa mais linda. Já tem empresas especializadas em dar manutenção em máquinas, as funcionárias mais antigas estão sendo empreendedoras, estão fazendo os seus uniformes em casa. Está sendo lindo o que Jesus está fazendo lá. Mas um dia a gente precisou de abraçar aquele povo e falar para eles, tem jeito. E é lindo ver a transformação que existe. Mas eu quero aproveitar que aqui tem homens, né? Não só homens com propósito, mas tem homens também que é do mundo empresarial. E eu quero aproveitar então, antes de eu encerrar, aproveitar a experiência que ao longo dos anos eu acabei adquirindo e vivendo muita coisa e vendo muita coisa acontecer nesse Brasil. Eu não posso deixar de terminar
falando algumas dicas para você que é homem de negócio, para você que empreende, ou para você que está iniciando sua carreira profissional. Talvez você está iniciando um negócio agora, talvez você está aí com muitas dúvidas. Eu quero aproveitar e dar umas dicas para você. Primeiro eu quero falar sobre aquilo que os homens com propósito com certeza falam aqui sempre, mas eu quero repetir aqui. Um equilíbrio do seu negócio, Deus e sua família. Sabe, eu tenho andado por esse Brasil e eu tenho visto muitos empresários alcançarem o topo nos seus negócios e se desligarem tanto de suas famílias que perdem as suas famílias. Se desligam tanto dos seus filhos que perdem os seus filhos. Se desligam tanto de Deus que perde. Sabe, nenhum negócio vai valer a pena se você chegar lá na frente com um caminhão de dinheiro e com sua família destruída. Então você precisa equilibrar o tempo todo. Você não pode se esquecer de Deus nunca. E é erro que muitos empresários cometem, porque ser empresário no Brasil não é fácil. Como eu falei, a concorrência é acirrada e é muitos impostos para pagar, é muita situação. E aí ele imprime uma velocidade na sua empresa, no seu negócio, que às vezes falta tempo para tudo, e em especial para sua família. Deus, ele passa a esquecer totalmente de Deus. Daqui a pouco ele começa esquecendo de Deus, ele começa, ou ela também começa a esquecer da família e esquecer dos filhos. Não vale a pena. Então, procurem ter esse equilíbrio: Deus, família e o negócio. Não pode deixar nenhuma das bolinhas cair. Tem que estar o tempo todo equilibrando. E você precisa estar atento. Tem hora aí, você que é casado aqui, a mulher que é casada aqui, vocês sabem, o homem sabe, a mulher sabe, quando está na linha para um triz, a coisa fica feia dentro de casa. Ei, tem hora que você tem que parar um pouco e repensar o seu jeito de viver na empresa. Às vezes você trabalha tanto porque não delega, não tem coragem. E às vezes os outros fazem melhor do que a gente. Outra dica que eu quero deixar para você é: tenha foco no seu negócio. Foco no seu negócio. Às vezes a gente se dispersa demais. E às vezes quer ter um monte de negócio ao mesmo tempo. E acaba não sendo bom em todos eles. Então procura ter o negócio principal e foca nele. Caráter nos negócios. Sabe, eu tenho visto muitas empresas se sucumbirem por falta de caráter nos negócios. Empresários que, infelizmente, ainda não honram com todos os compromissos da sua empresa. Empresários que às vezes, e não são poucos, que às vezes sonegam ainda. E isso vai fazendo com que sua empresa não deslancha. Precisa trabalhar correto diante de Deus, para que você possa atrair as bênçãos de Deus. Não tem como você atrair as bênçãos de Deus fazendo errado. Então é importante você fazer certo. Paga todos os impostos que precisa pagar. Eu sei que não é fácil, né? Mas a Bíblia diz o quê? Dai a César o que é de César. É bem, todo mundo sabe que César está guloso pra caramba. Mas é isso, não tem jeito.
para de dar jeitinho. E aí vocês vão atrair as bênçãos de Deus para o seu negócio. E os negócios começam a prosperar a partir do momento que você resolve mudar. Olha, se o negócio que você está, presta atenção no que eu vou falar. Se o negócio que você está não dá lucro suficiente para pagar todos os impostos, isso não é um bom negócio. Você precisa repensar. Se ele não der lucro suficiente para você pagar todos os impostos como tem que ser, repense o seu negócio, para ver se realmente é um bom negócio. O bom negócio precisa dar lucro para você e precisa pagar todos os tributos direitinho. Outra dica que eu quero dar para você é a respeito das finanças. Muitos empresários ficam no meio do caminho quando não está com o caixa. Não é a caixa, não, o caixa sadio. E aí o camarada começa a ganhar dinheiro, e tem alguns, inclusive, que são metidos a saber de tudo e até esconde das esposas, para as esposas não participar. Pensa num negócio que a esposa sabe, na grande maioria as esposas sabem cuidar do dinheiro mais do que os homens. A grande maioria. Mas às vezes a gente não confia em deixar elas, porque você quer estar no controle, você quer estar ali pegando tudo, e você às vezes não confia. Tem muito homem e mulher que trabalham juntos e poderiam dividir isso um pouco mais, mas às vezes a gente, como homem, quer tudo na nossa mão, e às vezes a gente deixa de compartilhar algo tão importante, de tomar conta das finanças. As finanças é muito importante. E às vezes o camarada começa a se dar bem no negócio, começa a prosperar, e ele começa a desviar aquele recurso e não pensa no dia de amanhã. Não desviar na maneira de coisa, não, mas desviar no sentido de você começar a fazer compras, comprar negócios que não tem nada a ver com o seu negócio principal, e aí você compra uma casa no campo. Que lindo, coisa maravilhosa aquela casa no campo. Você vai lá uma vez a cada 2 meses e tem um patrimônio lá parado. Aí depois você se empolga um pouquinho mais com o lucro que dá, e você vai, aproveita e compra uma casa na praia também. E aí fica uma lá, outra na praia, e você vai de 6 em 6 meses, você vai na praia, e aquele patrimônio imobilizado. Daqui a pouquinho a empresa passa por uma dificuldade e o caixa da empresa vai a zero. Você vai lembrar daquela casa, você vai lembrar da casa na praia, você vai lembrar da casa no campo, e você vai querer vender, mas você não vai achar ninguém que vai te dar a metade do que se pagou. E aí você toma a decisão de ir para o banco, a decisão suicídio, o banco que não me ouça aqui. E aí pronto, aí é o suicídio. Com esse juro que está aqui, você vai para a bolsa, tem centenas de empresas na bolsa, empresas valiosas, que as ações não valem nada por causa das dívidas que tem, que com esse juro é impagável. Cuida direitinho da caixa da sua empresa, economiza ali, para você passar por um momento difícil. A gente passou muitas crises, muitos momentos difíceis, mas uma coisa que a gente sempre cuidou na empresa é ter a reserva ali, seguro, dívida zero, ou próximo de zero, para que a gente esteja preparado para os momentos difíceis. Com certeza vai chegar um momento em que você vai poder distribuir o resultado da sua empresa, e você vai ver como é bom. E aí, para completar, às vezes o cara vai para o banco também segura. Aí o cara toma uma decisão mais suicida ainda. Ele vai atrás de um sócio para o seu negócio.
Normalmente esse sócio chega só com capital, não entende bulufas de nada, e você então passa a ter a responsabilidade de fazer aquele negócio dar lucro, porque você tem a grande do negócio, e você então distribuir o lucro para o outro que só colocou o capital, por uma decisão estratégica errada que nós tomamos. Pense direitinho antes de você trazer um sócio para a sua empresa. Será que não é melhor você dar passos mais lentos e mais consistentes do que querer crescer muito rápido e trazer um sócio? Pense, porque depois você pode criar inimizades, você pode ter problemas sérios para levar para sua casa, para tua esposa, que não tem nada a ver com o negócio, para você resolver e ver você choramingando o tempo todo. Cuidado com as finanças. Outra coisa que deixa empresas numa situação difícil: sucessão. Quantos homens de negócio ganham verdadeiras fortunas, acumulam patrimônios, mas na hora de passar o bastão, e às vezes nem passa, ele fica prorrogando tanto, que vai querer passar quando tiver lá para 75, 80 anos, aí não dá mais tempo. Aí se o seu sucessor errar, não dá tempo para você corrigir a rota mais. Faz isso um pouco mais cedo, vai preparando mais cedo. Sucessão, porque se você não te prepare, a sucessão nem sempre é seu filho, mas se for seu filho, pega na mão dele, capacita ele igual a você para cuidar bem das finanças, do negócio, para que agora que eu e você, a gente vai bater a bota mesmo, não tem jeito. A empresa continua, pais que não capacitam seus filhos, e os filhos, o pai vai de uma hora para outra com uma fortuna, e aquela fortuna passa a ser maldição na vida dos seus filhos, porque os filhos não estão preparados para receber aquilo. Pense direitinho, organize em casa direitinho. Lá em casa, o Vitor que está aqui, e os outros filhos, o Maico e as filhas também, sabe de que a minha vontade é não deixar nem R$1 de herança para eles. E sabem, desde pequeno, isso foi uma das coisas que eles começaram a trabalhar cedo. Deixa claro para o seu filho o que você pretende fazer com o seu recurso. E eu sempre falei com eles vão ter o recurso deles, e eles vão conseguir superar, e eles vão trabalhar, e eles vão conquistar. E o Vitor que está aqui hoje, a gente começou há uns quase 10 anos atrás, a gente começou a fazer um processo de sucessão, e eu comecei a vender então para os dois, e o Rodrigo também, que é meu sobrinho, mas é como filho, um percentual da empresa. Vender, tá? Vender e eles pagarem. E aí vendemos lá um percentual, e eles pagaram com 5 anos. Você ficou alegre quando você quitou a primeira etapa, não foi, Vitor? Oi? Depois ele fez uma outra compra, mais um pedacinho, e aí os lucros da empresa, sabe, eles pegaram, esses dias passados, ele e o irmão dele chegou para mim e falou: pai, e o Rodrigo também: pai, pelas nossas contas aqui, nós vamos te dever mais uns 30 anos. Sabe, às vezes a gente dá de mão beijada e não ensina nossos filhos a cuidar bem do recurso. E às vezes a gente morre, e aquele recurso que Deus te deu, que você poderia abençoar um monte de pessoas,
os filhos, às vezes o sucessor, vão estar gastando isso com coisas que não edificam nada a Deus. Então pense direitinho na sucessão, prepare seu sucessor, prepare para que quando a gente for chamado, está tudo organizado direitinho, para que o recurso nosso possa abençoar um monte de, não só a nossa família, mas um monte de outras pessoas. Com certeza a gente vai estar mais tranquilo. Sabe, é muita falta de criatividade do homem e da mulher você morrer com um monte de dinheiro no banco. É muita falta de criatividade. Faz o planejamento. Senão, primeiro que o leão vem e come quase a metade. Então dá para trabalhar nesse. É uma dica que eu deixo para você, homem de negócio que está aqui hoje. Organiza, né? E como eu falei já, né? Divida isso com seus colaboradores. Divida. Para que eles possam ter o prazer de todos os dias chegar ali e trabalhar aguerrido junto com você. Você nunca trabalha sozinho quando você divide seus resultados. Nunca. A equipe está sempre com você. A equipe está coesa, está alegre, está satisfeita. Mas quando eles veem você querendo só para você, só para você. E tem empresários que ainda gostam de causar inveja aos funcionários, Montosa. Ele paga uma mixaria àquele trabalhador e ele vai lá naquele restaurante ou naquela viagem e posta lá que foi naquele restaurante para todo mundo ver, para toda a sociedade, inclusive o camarada que trabalha um mês para ganhar o que ele gastou em 2 horas, 1 hora em um restaurante. Ele está vendo tudo. Suas viagens, se você postou, ele vê. E às vezes, de vez de eles, quando você divide, ele vai se alegrar com a sua viagem, que ele sabe que você está usufruindo, mas está deixando o outro usufruir. Mas quando você não faz isso, ele fica triste. E aí ele começa a trabalhar contra. Ah, tá vendo? É assim mesmo, eu estou aqui, não sou ninguém. Então você que está aqui hoje, que é homem de negócio, pensa direitinho, distribui, pare de expor sua vida pessoal, causando, que a gente é mestre em querer causar inveja nos outros, né? E a maioria das postagens é para causar inveja no outro. Você não vê ninguém postando um perrengue, ninguém, mas aquelas coisas lá de cima, aquelas coisas bonitas, aqueles restaurantes caríssimos. Ah, isso as pessoas postam. Qual o segredo para ter uma empresa abençoada? O segredo é, primeiro, convidar a Deus todos os dias. Tem decisões que você toma todo dia, que você precisa da orientação de Deus. E eu preciso. Se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de tomar decisão errada todo dia. Porque às vezes a gente age no impulso, e no impulso a gente erra. Mas quando a gente convida a Deus, quando a gente busca orientação de Deus, com certeza a gente acerta muito mais. Por isso eu quero terminar essa palavra minha aqui hoje, para os homens com propósito, para os empresários que estão aqui, para que você convide todo dia Deus para fazer parte do seu negócio. Todo dia, experimente isso, convidar Jesus para fazer parte da sua casa, convidar Jesus
para estar na sua empresa. Sabe, isso faz toda a diferença. Às vezes a gente entra tão no automático que a gente esquece completamente de Deus. A gente esquece de tudo. Mas hoje a gente tem essa oportunidade de convidar a Deus, convidar a Jesus para fazer parte, em especial, da nossa família e dos nossos negócios. E eu quero terminar esse momento passando a palavra, falando para vocês: vale a pena convidar Jesus, vale a pena você ter uma postura diferente, vale a pena você crer. E eu quero fazer uma oração para concluir junto com você. Talvez você esteja aqui nessa noite e talvez você tenha tratado a sua família, os seus negócios de maneira muito superficial. E às vezes você trabalha em casa, o casamento por um fio, na empresa, os negócios às vezes por um fio. Você ultimamente não tem lembrado de Deus. Eu quero desafiar você esta noite a você convidar Jesus para fazer parte do seu negócio, para fazer parte da sua casa, para entrar na sua casa, para entrar na tua empresa, para mudar a história do seu negócio e da sua família. E nós queremos terminar agora dando essa oportunidade. Eu quero fazer uma oração com você. E você que está aqui nesta noite, se você sentiu o desejo de falar para Deus: Deus, eu quero a partir de hoje convidar o Senhor para minha casa, para os meus negócios. Até agora eu tenho feito como eu consegui fazer, pelo meu braço. Mas a partir de hoje eu quero te convidar para fazer parte da história também da minha empresa. Se você quer isso, eu quero orar com você agora. Eu quero te convidar para vir aqui. Se você deseja convidar Jesus para fazer parte do seu negócio, da sua família, a partir de hoje, levante e venha aqui na frente que eu quero fazer uma oração com você. Vem, pode vir, vem. Isso, venha. Não tenha vergonha não. Hoje Jesus pode mudar a história do seu negócio. Isso, pode vir, venha. Hoje Jesus pode mudar a história da sua família. Hoje Jesus está escrevendo uma nova história para você, para relacionamento com seu filho, com a tua esposa, com a tua casa. Venha, nós queremos orar com você hoje. Eu tenho certeza que Jesus está escrevendo uma nova história. Uma nova história na tua casa, uma nova história no relacionamento conjugal, uma nova história nas finanças do seu negócio, da sua empresa, uma nova história de vida está começando a partir de hoje. Eu creio nisso, porque eu sei que a palavra de Deus, aonde ela chega, ela muda a história. E hoje, se você hoje está convidando Jesus para fazer parte da história da sua empresa, do seu negócio, do seu casamento, da sua família, Jesus está aqui nesta noite. A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, Ele estaria presente. Nós temos mais de 2, de 3, de 10, de 100 aqui, e Jesus está ouvindo o seu coração. Continue falando para Ele aí, no silêncio do seu coração: Jesus, eu te convido. Vai lá naquela área da minha empresa, muda a história. Vai lá no coração da minha esposa, muda a história. Vai lá, Jesus, no coração do meu esposo, muda a história. Ah, Jesus, eu tenho preocupação com aquele filho, muda a história do meu filho, muda a história da minha filha. Jesus está te ouvindo hoje, e Ele quer fazer, Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Eu quero orar com você. Jesus, assim como o Senhor mudou a história da minha vida,
muda também a história desses que estão aqui, Jesus. Se eles saíram dos seus lugares e vieram aqui na frente, é porque eles crêem que de alguma maneira o Senhor pode mudar de hoje em diante. Jesus, aquelas empresas que estão aqui representadas, que não estão dando resultados, escreve uma nova história, Jesus. Aqueles casamentos que estão aqui hoje representados, que está por um fio, Jesus, vai lá, Jesus, e toca, e muda a história. Abre o coração desses homens, abre o coração dessas mulheres, para que possam ter um relacionamento conjugal, como no primeiro dia de casado. Escreve uma nova história. Nenhum homem, nenhuma mulher deseja ter uma separação, uma ruptura no casamento, mas as circunstâncias cada dia vai levando a isso. Mas hoje, Jesus, o Senhor está escrevendo uma nova história. Muito obrigado, Jesus. Cuida, Jesus. Faz uma grande obra, Jesus, e que essas vidas amanhã possam falar: a minha casa, a minha empresa viveu um momento diferente com Jesus. Jesus, cuida dessas pessoas, cuida dessas empresas, cuida desses casamentos, cuida dessas famílias, cuida desses filhos que esses pais estão colocando aqui no altar hoje. Cuida, Jesus. É a oração que eu te faço no teu nome, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Sabe, Jesus está escrevendo uma nova história. Você pode crer nisso. Eu creio que Ele é capaz de transformar. Amém? Você quer cantar? Antes de sentar ou depois de sentar? Enquanto o pessoal está voltando, então, você vai cantar mais uma música? Deus abençoe a vida de vocês. Toma posse dessa palavra. Amém? Amém. Aí voltando e louvando a Deus, hein? Presença sinto logo ao transitar. Tu já dissipaste toda a sombra, já tenho a luz bendita do amor. Todos juntos cantemos essas palavras a Jesus. Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor. Aproxima e com ela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Senhor,
Ó, queridos, foi grande honra estar com vocês. Eu quero agradecer ao pastor Maurício, ao José Carlos também, especialmente ao nosso querido Antônio Carlos Torres. Obrigado pelo convite, meu querido irmão. Como disse ao Senhor, estar ao seu lado é um presente de Deus para a minha vida. Eu quero deixar isso aqui público também, toda a sua família, o Vitor, sua esposa com a gente. Glórias ao Senhor Jesus. Que alegria passar hoje e amanhã ao lado de vocês. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E a palavra está com o pastor Maurício agora. Muito bem, nós vamos encerrar nossa gratidão a Deus pela vida do Antônio Carlos Torres, pela vida de cada um de vocês. Nós vamos terminar. Quero convidar o Zé Carlos para vir aqui. Eu vou estar fazendo uma oração. Vem cá, Zé, estar comigo aqui. Também o Daniel, que é também palestrante aqui comigo em Londrina, cuida comigo do polo de Londrina. Nós vamos estar encerrando nesse momento com uma oração e uma gratidão a Deus por esse lugar, por esse tempo maravilhoso que a gente tem passado aqui. Tá? Muito obrigado por vocês que ficaram aqui até agora, e eu creio que valeu muito a pena esse nosso tempo aqui, tá bom? Feche os teus olhos, a gente vai orar. Eu vou pedir até para o Daniel dar uma bênção aqui para nós depois no final, tá? Então eu vou fazer a oração e o pastor Daniel vai dar uma bênção aqui para nós, para a gente encerrar esse nosso tempo. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por tudo, por estes 20 anos de Homens com Propósitos, por tantas histórias, por tantas transformações. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito ao longo desses 20 anos. Também, Deus, muito obrigado nesta noite. Te agradecemos pela história do Antônio Carlos Torres, pelo caminho que o Senhor tem feito teu servo percorrer. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem usado ele poderosamente, ele tem permitido, Pai, ser instrumento do Senhor, ser usado pelo Senhor, e que Deus, a vida dele, inspire cada um de nós, cada empreendedor, inspire, Senhor Deus, cada jovem, cada adolescente, cada família que está aqui, Pai, que nós continuemos, Pai, esse caminho, servindo ao Senhor de todo o coração. Abençoe este lugar, abençoe, Senhor Deus, todas as pessoas envolvidas, o nosso staff, abençoe todos que vieram aqui, Pai, todos que de alguma forma estão contribuindo para que esse tempo, Pai, seja um tempo tão tremendo e maravilhoso. Te agradecemos e louvamos ao Senhor por todas as coisas, Pai. Muito obrigado. E cuida, Pai, agora de cada um no retorno para a sua casa. Nós colocamos a vida de todos na Tua presença, no nome de Jesus. Nós já fomos muito abençoados, mas de forma simbólica, se você puder estender a sua mão, pela fé e simbolicamente, sinta receber mais uma vez a bênção de Deus. Que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor infinito e generoso do Deus que é Pai, e as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, seu casamento, sua família, seus negócios, para que outros possam crer em Cristo através da tua vida, hoje e sempre. Amém. Chegam como amigos, com histórias pra contar, trazem marcas da jornada e vontade de mudar. Olham para a palavra pra lembrar quem devem ser, com coragem e verdade escolhem amadurecer. Um passo de cada vez, um coração em construção, princípios no caminho, valores na direção. Com Deus no coração, homens com propósitos, vivem pra servir, com fé e coragem, seguem até o fim.
família aprendem a perdoar, são abrigo no caminho, força pra recomeçar. Na amizade encontram força, na leveza direção, transparência no caráter, excelência na missão. Um passo de cada vez, um coração em construção, princípios no caminho, valores na direção. Homens com propósitos sabem pra onde vão, firmes na verdade, com Deus no coração. Homens com propósitos vivem pra servir, com fé e coragem, seguem até o fim. Seguem até o fim. Com Deus até o fim. Levantados pela graça, firmados pela fé, com a vida no altar, mostram quem Deus é. Quando um homem se levanta, sua casa volta a crer, e uma geração inteira começa a florescer. Homens com propósitos sabem pra onde vão, firmes na